Se eu te disser que Jesus Cristo falou mais sobre dinheiro do que sobre céu e inferno, juntos, você acreditaria? Pois é, das cerca de 38 parábolas que Jesus contou, 16 falam diretamente sobre dinheiro, riqueza ou propriedade, quase metade. O Novo Testamento tem mais de 2.300 versículos sobre dinheiro e posses. Sobre salvação, cerca de 200. Mas quando alguém fala de Jesus e dinheiro, o que vem na sua cabeça? Dinheiro é a raiz de todo mal. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Vende tudo o que tens e dá aos pobres. É mais ou menos nessa linha, não é? E se eu te disser que quase tudo que você aprendeu sobre o que Jesus disse sobre dinheiro está fora de contexto? Que quando você entende o cenário econômico da Judéia no século I, as parábolas mudam completamente de significado. Hoje eu vou te contar o que Jesus realmente ensinou sobre dinheiro. E eu te garanto, não é o que você ouviu na catequese. Para entender o que Jesus disse, você precisa entender o mundo onde ele viveu. A Judéia, no século I, era uma província dominada por Roma. Os judeus viviam sob ocupação militar. Pagavam impostos para Roma, imposto para o templo, impostos para o rei, fantoche Herodes. Um camponês médio perdia entre 35% e 40% de tudo que produzia só em impostos. Tá te lembrando alguma coisa? Imagina trabalhar o ano inteiro e entregar quase metade pra gente que você odeia e que não faz nada por você. A moeda que circulava era uma bagunça. Tinha o denário romano, que a gente já conhece do episódio passado, tinha o ciclo do templo, que era a única moeda aceita para ofertas religiosas, e tinha as moedas gregas, que sobraram do império anterior. 3 sistemas monetários ao mesmo tempo. E aqui entra um personagem importante, o cambista do templo. Todo judeu era obrigado a pagar imposto do templo uma vez por ano, meio ciclo. Mas as moedas romanas tinham a cara do imperador e imagens humanas eram consideradas idolatria. Então você não podia pagar o templo com a moeda romana, você tinha que fazer o câmbio, tinha que trocar ali. E quem fazia a troca? Os cambistas, que cobravam uma taxa de 8 a 12% num povo que já estava esmagado por impostos. E esses cambistas operavam dentro de um templo, no pátio sagrado, com a bênção dos sacerdotes, que eles recebiam uma parte. Agora sim, você está pronto para ouvir o que Jesus disse. A cena mais violenta de Jesus nos evangelhos não é contra pecadores, prostitutas ou ladrões. É sempre contra banqueiros. Quando Jesus entrou no templo e virou as mesas dos cambistas, aquilo não foi um ataque de raiva aleatório. Foi um protesto calculado contra o sistema financeiro corrupto que explorava os mais pobres em nome de Deus. Os cambistas não estavam só trocando moedas. Eles tinham montado um monopólio. Os sacerdotes do templo exigiam que os sacrifícios fossem feitos com animais, sem defeito, comprados dentro do templo. E adivinha quem vendia os animais para o sacrifício? Os mesmos sacerdotes, a preços inflados ainda. Uma pomba que custava 1 denário na rua, custava 5 dentro do templo. E se você levasse sua pomba de casa, o inspetor do templo achava um defeito e a rejeitava. É como se você fosse obrigado a pagar uma taxa de 500% para rezar. E quem não paga é um pecado, estava em pecado. Quando Jesus diz, vocês transformam a casa do meu pai num covil de ladrões, ele não está falando de roubo comum. Ele está denunciando um sistema onde a religião virou um negócio, onde a fé do povo era monetizada. Isso te lembra alguma coisa? Porque se trocar templo por certas igrejas de hoje e cambistas por certos pastores, a história se repete com uma precisão assustadora. A parábola dos talentos, a lição financeira que todo mundo entende errado. Agora, vamos para a parábola mais mal interpretada da história. A parábola dos talentos, que está em Mateus 25, e lá tem um senhor que vai viajar e entrega dinheiro para 3 servos. O primeiro dá 5 talentos, para o segundo 2 talentos e para o terceiro 1. Quando volta, vê que o primeiro investiu e dobrou para 10. O segundo dobrou para 4 e o terceiro, com medo, enterrou o talento no chão e devolveu exatamente o que recebeu. O senhor elogia os 2 primeiros e castiga o terceiro. Chama ele de servo mau e preguiçoso. Na catequese, eles vão te ensinar que talento significa dom, habilidade, e que a lição é: use seus dons, não enterre seus talentos. Bonito, mas raso. Porque um talento não era uma metáfora, era uma unidade de medida real e não era pouco dinheiro.
Um talento equivalia a 6.000 denários. Se vocês lembrarem do episódio passado, um denário era o salário de um dia de trabalho de um operário. Então, um talento era equivalente a 6.000 dias de trabalho. Só fazer as contas, se um trabalhador ganha R$ 150 por dia, um talento equivale a R$ 900.000. Então, o servo que recebeu 5 talentos recebeu o equivalente a 4,5 milhões de reais. E isso muda tudo. Jesus não está falando de dons espirituais, ele está falando de dinheiro de verdade, de investimento, de retorno financeiro. E o que o Senhor diz para o terceiro servo? Você deveria pelo menos ter colocado meu dinheiro com os banqueiros, e na minha volta eu teria recebido com juros. Jesus literalmente menciona o sistema bancário como o mínimo aceitável. Ele não condena quem investe, ele condena quem, por medo, deixa o dinheiro parado. Numa época em que 90% da população vivia na pobreza, Jesus contou uma história onde o herói é quem faz o dinheiro trabalhar. Isso não é anticapitalismo, isso é a lição financeira mais antiga do mundo. O dinheiro parado é dinheiro perdido. Lembra da inflação do denário que eu expliquei no episódio 2? O servo que enterrou o talento não preservou nada, ele perdeu, porque o poder de compra caiu, enquanto o dinheiro dele ficava debaixo da terra. E se você não compreende isso, é muito importante que você volte para o capítulo 2, para que você consiga seguir essa sequência lógica aqui. Dai a César o que é de César. A resposta mais genial da história. Essa é talvez a frase mais famosa de Jesus e talvez a mais mal entendida. Vamos colocar o cenário para que isso fique um pouco melhor compreendido. O cenário é: os fariseus querem prender Jesus. Mandam gente perguntar se é lícito pagar imposto a César. E essa é uma armadilha perfeita. Se Jesus diz sim, paguem, ele legitima a ocupação romana e perde o apoio do povo. Se ele diz não, não paguem, ele é preso por sedição contra Roma. Aí está aí o xeque-mate. E o que Jesus faz nessa situação? Ele pede uma moeda, que é o denário, e pergunta: de quem essa imagem e essa inscrição? Respondem: de César. E ele solta a bomba: então dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Na superfície parece que ele está dizendo: pô, paga seu imposto e pronto. Mas vai mais fundo que isso. A moeda tinha a imagem de César. Na cultura judaica, a imagem define a posse. Se a moeda tem a cara de César, pertence a César, então devolvam. Mas, e aqui está o golpe de mestre, o que tem a imagem de Deus? A imagem e semelhança de Deus. Na tradição judaica, o ser humano. Então o homem foi criado em imagem e semelhança de Deus. Então quando Jesus diz, dai a Deus o que é de Deus, ele está dizendo, a moeda é de César, mas vocês são de Deus. Então o dinheiro pertence ao sistema, mas a alma pertence ao Criador. Ele não respondeu a pergunta, ele destruiu a pergunta. Ele levou a conversa de um debate sobre imposto para uma reflexão sobre o que realmente tem valor, e de quebra escapou da armadilha sem dar munição para nenhum dos lados. Financeiramente, a lição é brutal, né? Entenda as regras do jogo. Pague o que deve ser pago, mas nunca confunda o dinheiro com o que realmente importa. O sistema cobra o que é dele, você decide o que é o seu. Dinheiro é a raiz de todo mal, a maior fake news bíblica. Se você já ouviu essa frase, você ouviu errado, porque não é isso que a Bíblia diz. O versículo é de Timóteo, e o que está escrito é: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tem uma palavra ali que muda tudo. Amor. Não é o dinheiro em si, é a obsessão por ele, a idolatria, a troca de valores. Jesus nunca disse que ser rico é pecado. José de Arimateia, que cedeu o túmulo para Jesus, era rico. Zaqueu, o cobrador de impostos que se arrependeu, continuou rico. Ele deu metade, não tudo. Lídia, uma das primeiras convertidas da Europa, era comerciante de púrpura, um dos produtos mais caros do mundo antigo. Nicodemos, que ajudou no sepultamento de Jesus, trouxe mirra e aloés, suficientes para um rei. Só quem tinha muito dinheiro podia bancar isso. Jesus andava com ricos e com pobres, ele não fazia distinção. O que ele condenava era a ganância, não a prosperidade. A idolatria pelo dinheiro, não o dinheiro em si. Quando ele diz, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, existe uma interpretação histórica que diz que buraco da agulha era o nome de uma porta estreita em Jerusalém. Um camelo até passava, mas tinha que se ajoelhar e tirar a carga. Ou seja, o rico pode entrar, mas precisa se desprender. Não é sobre abandonar a riqueza, é sobre não deixar a riqueza te possuir. Tem uma diferença aí, sabe? Na minha visão, essa diferença é gigante e muda completamente a forma como você pensa sobre dinheiro. A lição que atravessa 2000 anos. Vamos juntar as peças.
Então Jesus viveu num mundo de opressão econômica, moeda manipulada e religião transformada em negócio. E o que ele ensina? Primeiro, denuncie quem usa a fé para explorar os outros. A mesa virada não foi acidente, foi escolha. Segundo, faça seu dinheiro trabalhar, não enterre o que você tem por medo. O medo não preserva a riqueza, o medo destrói a riqueza. A parábola dos talentos é a lição de investimento mais antiga da civilização ocidental. Terceiro, entenda as regras do sistema, mas não deixe o sistema te definir. Pague César, mas saiba que você vale mais do que qualquer moeda. O quarto, o dinheiro é uma ferramenta, não é ídolo. O problema nunca foi ter dinheiro, o problema é quando o dinheiro te tem. 2000 anos depois, essas lições são mais relevantes do que nunca. No mundo de influenciadores vendendo estilo de vida, de igrejas vendendo prosperidade, de governos vendendo ilusão monetária, a voz de um carpinteiro da Galileia continua cortando como uma navalha. No episódio passado, a gente viu como Roma destruiu a própria moeda. Hoje, a gente viu como um homem que nasceu numa manjedoura entende mais de economia do que a maioria dos ministros da fazenda da história. E o padrão é sempre o mesmo. Quem entende de dinheiro domina, quem não entende é dominado. E quem entende dinheiro e entende valores, esse é livre de verdade. No próximo episódio, eu vou te contar uma história de um povo que proibiu ouro e prata, que usava barras de ferros pesadas e inúteis como moeda. Isso de propósito, porque para eles o dinheiro era uma doença, e mesmo assim esse povo construiu o exército mais temido do mundo antigo. 300 desses caras seguraram 1 milhão de peças num desfiladeiro, e eu acho que vocês já ouviram falar deles e já sabem quem são. Esparta. Os espartanos eles odiavam dinheiro e dominaram a Grécia. Essa história vai mudar a forma como você enxerga a riqueza. E se esse vídeo te fez pensar alguma coisa, se inscreve no canal, dá o like, manda para aquele amigo que acha que Jesus era contra o dinheiro. Valeu, nos vemos no próximo e sai da caverna.